tudo bem? Eu, professora Ana, do Carioca 2, da Escola Municipal José Maria Belo, estou de volta para conversar com vocês sobre o material de complementação de língua portuguesa, agora da semana de 8 de junho. Ele começa na página 12, trazendo uma reportagem. Um gênero textual jornalístico que aparece em meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio e, atualmente, na internet. O objetivo fundamental da reportagem é informar. Ela tem um caráter expositivo e informativo, porque expõe e mostra um assunto, ou ainda descritivo narrativo, porque descreve ações e inclui tempo, espaço e personagem. As reportagens se diferenciam das notícias, um gênero que já estudamos, porque são textos mais longos e opinativos. Porém, toda reportagem apresenta uma estrutura básica muito próxima da notícia, com um título, algumas vezes um título auxiliar e um parágrafo de introdução, que mostra, revela tudo de mais relevante do texto. As reportagens tratam temas sociais, políticos e econômicos. Sua linguagem é dinâmica, podendo apresentar citações, entrevistas, boxes informativos, gráficos e fotos. Utilizam discurso direto e também indireto. Discurso indireto é aquele que tem a intervenção do narrador. Ele usa suas palavras para reproduzir a fala de alguém. Já o discurso direto é aquele que ocorre a transcrição exata da fala da pessoa, como na linha 23 do texto do nosso material, onde é transcrita a fala do pescador. Observe aqui, entre aspas, a fala do pescador. De tartaruga, eu só conhecia o bicho crescido ou o ovo cozido. Portanto, aqui um exemplo do discurso direto. A reprodução exata do que o pescador disse. Iniciando nossa conversa sobre o texto, vamos à questão número 1, que traz a última frase do primeiro parágrafo, e não é por culpa da natureza. O que não é a culpa da natureza? Que as espécies de tartarugas estejam ameaçadas de extinção. Essa resposta você encontra no primeiro parágrafo. E se a culpa não é da natureza, é de quem? É do homem. Essa resposta você observa no primeiro parágrafo de forma implícita e no segundo explícita. Perceba o seguinte: essa frase, e não é por culpa da natureza, serviu para ligar o primeiro e o segundo parágrafo. Ela estabeleceu uma conexão entre os dois primeiros parágrafos do texto. Isso é fundamental. Um texto, ele necessita articular suas partes. Ele necessita conversar. Os parágrafos precisam conversar. As ideias precisam ficar claras. As informações não podem se perder. Aqui, o nosso autor usou um recurso para permitir essa ligação, certo? Na letra B, temos esse parágrafo aqui. E a pergunta, isso o quê? As tartarugas brasileiras serem aniquiladas pelos pescadores. Esse parágrafo, ele conta como o projeto Tamara atua para evitar a extinção das tartarugas. Observa que a palavra isso, que iniciou esse parágrafo, ela poderia ser substituída pela a extinção, o desaparecimento, mas na realidade, a palavra isso, ela retomou o que estava escrito no parágrafo anterior, ou seja, ela ligou os dois parágrafos, conectou o parágrafo anterior com esse parágrafo, certo? As três próximas questões do nosso material discutem sinais de pontuação, que são sinais
gráficos que contribuem para a coerência e coesão de textos. Ou seja, eles auxiliam o texto a transmitir sua mensagem. Eles permitem que o texto faça sentido. Na questão 2, temos o uso dos parênteses, que são sinais de pontuação que marcam momentos intercalados no texto, onde ocorre acréscimo de informações acessórias, que são informações que não necessariamente precisavam estar ali, mas que auxiliam na melhor compreensão. Aqui, eles fornecem uma explicação adicional, mas os parênteses podem ser usados ainda para separar orações, para introduzir dados biográficos, para possibilitar a leitura de uma palavra tanto no gênero masculino quanto no feminino, ou ainda no singular e no plural, ou para introduzir explicações, comentários, informações adicionais, que é exatamente o que aconteceu aqui na nossa questão, certo? Então, você já sabe que os parênteses são importantes sinais de pontuação usados para separar palavras ou expressões ou para chamar a atenção, certo? A próxima questão, a número 3, fala sobre os dois pontos. Os dois pontos são sinais usados antes do discurso direto, antes de uma enumeração, antes de uma citação, para indicar exemplos, observações. Aqui, elas introduzem uma explicação. Os dois pontos estão explicando o porquê que quase nada é aproveitado, né? Não é aproveitado porque 90% do corpo da tartaruga são as vísceras intragáveis. Vamos lá. O que significam essas duas palavras? Vísceras e intragáveis. Vísceras são órgãos internos. Intragáveis é algo difícil de engolir, que tem um gosto muito ruim, certo? Paladar é um sentido que faz com que nós possamos sentir o gosto das coisas, ok? A questão número 4 fala sobre as aspas. As aspas são usadas para chamar a atenção para uma palavra ou expressão, ou como no texto para separar a fala do repórter e do entrevistador. E chegamos à última questão, que pergunta sobre as características da reportagem. A linguagem objetiva, os temas sociais, políticos e econômicos são as marcas desse gênero, como nós já falamos. Então, você deverá assinalar a linguagem objetiva e os temas sociais, políticos e econômicos. Nós ficamos por aqui. Lembrando que você deve se cuidar, ficar em casa, higienizar suas mãos, usar máscaras, mas principalmente, lembrando que tudo isso vai passar. Eu te encontro logo logo. Grande abraço!